E aí pessoal, tudo bom? Professor Pado aqui falando, e hoje nós vamos falar sobre a reprodução assexuada e sexuada. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Ela é fundamental para a manutenção da espécie, uma vez que os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos. São vários os tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todos eles podem ser agrupados em duas grandes categorias: a reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si. A principal característica desse tipo de reprodução é que não há a troca de gametas masculino e feminino, certo? Então, nesse tipo de reprodução, não há a troca do material genético entre os dois indivíduos. Vários são os seres vivos que se reproduzem assexuadamente, e são vários os tipos de reprodução assexuada. São bipartição ou cisparidade, esporulação, brotamento, fragmentação e partenogênese. A bipartição acontece com as bactérias e com alguns seres unicelulares. Como podemos ver aqui na foto, uma bactéria se divide em duas e assim por diante. Essa outra divisão, essa outra bactéria que se divide é idêntica à outra anterior, certo? Esporulação acontece com os fungos. Um exemplo, os fungos, eles liberam os esporos no ar, né? Certo? E quando acontece um ambiente favorável, esses esporos, que são células especializadas, eles se desenvolvem e dão origem a novos fungos, certo? A novos indivíduos. Brotamento acontece com as plantas e com alguns animais marinhos. Então, o broto que nasce na planta, por exemplo, ela dá origem a uma nova planta, idêntica à anterior. Fragmentação. Essa fragmentação também pode ser chamada de regeneração. Um bom exemplo desse tipo de reprodução assexuada ocorre com a estrela do mar, quando o indivíduo perde um pedaço do seu corpo, uma parte do seu corpo, e essa outra parte ela vai se desenvolver e dali vai se formar, se regenerar e se formar um outro indivíduo idêntico ao anterior. Então, é chamada também de regeneração. E a partogênese, que acontece com as abelhas. A partogênese acontece quando o óvulo da rainha, né, dá origem ao zangão, certo? Por exemplo, no caso das abelhas, elas têm os dois tipos de reprodução, a assexuada e sexuada. Quando o óvulo dá origem apenas ao zangão, que se desenvolve, né, é chamado de partogênese. Nos eucariontes unicelulares ou multicelulares, a reprodução assexuada está relacionada com a mitose, como nós já vimos. No caso dos unicelulares, né, como as bactérias, né, acontece através da bipartição ou cisparidade. Nos animais marinhos, como eu falei, né, e nas plantas acontece o brotamento e a gemiparidade. Aqui na imagem nós podemos ver a imagem de um animal marinho, que é a hidra. Então, o principal tipo de reprodução desse animal é chamado de brotamento. Nós podemos ver na foto que um broto nasce na superfície do animal, né, do indivíduo, e esse broto vai se desenvolvendo até se formar em uma outra hidra, exatamente igual à anterior, e depois se separa do corpo da hidra, formando assim um outro animal idêntico. Tá bom?
vamos para a reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, a principal característica desse tipo de reprodução é que aqui há a troca de gametas masculino e feminino, ou seja, há a combinação dos materiais genéticos. Certo? A reprodução assexuada é um processo em que há a troca dos gametas masculino e feminino. Bom, os organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. Então, nesse tipo de reprodução, os indivíduos que se reproduzem sexuadamente, né, são chamados de organismos dioicos ou monóicos. O que seria isso? Os organismos dioicos são aqueles que apresentam sexos separados, por exemplo, macho e fêmea, certo? Do gênero macho e fêmea. E os organismos monóicos são aqueles que possuem os dois sexos, ou seja, são hermafroditas. Eles possuem o sexo masculino e feminino. Um exemplo disso são as minhocas, que são hermafroditas e elas se reproduzem sexuadamente, certo? Bom, tá aqui o exemplo, na foto nós podemos ver, né, a reprodução sexuada das minhocas. Então as minhocas, elas são hermafroditas e se reproduzem de forma sexuada, porque elas possuem os dois aparelhos, certo? O aparelho genital masculino e o aparelho genital feminino. E esse processo das minhocas, esse tipo de reprodução, acontece aqui a autofecundação. Tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.